Olá, galera dos sétimos anos, muito bom estar aqui com vocês novamente, bem-vindo à aula de História. E hoje o professor já vai diretão para a matéria, tá? Chegamos então na parte 3 das nossas aulas. Parte 1 a gente falou como que se dá o início da reforma religiosa, por que ela acontece. Parte 2 a gente comenta outras reformas e chegamos agora na parte 3 da reforma. Mas como toda aula, sei que vocês devem estar muito cansados, sei que vocês devem estar... Professor, você sempre fala isso nas aulas, mas é o coração da nossa matéria. Então, antes de entrar na aula, vamos rever um pouquinho, vamos ver como é que estava o mundo nesse período, principalmente a Europa lá. Então vamos lá, gente. Nós estávamos vivendo um período chamado Renascimento, que a gente está 2, 3 semanas quase estudando ele. Então vamos lá, renascimento do quê? Renascimento nas artes, renascimento científico, renascimento urbano, renascimento cultural, né, o renascimento do comércio. E por que, vamos lá lembrar, por que mesmo o termo renascimento? Porque está renascendo uma forma de ver o mundo. A humanidade volta a beber na fonte lá dos gregos, dos romanos, essa coisa da experimentação, da ciência, do ser humano como centro de tudo. Isso é incrível, é fantástico e vai ter uma influência muito grande. Então vamos sintetizar isso daí para a gente entender agora essa matéria 3, que é a mais importante das 3 partes, tá? Então se na aula terminou o vídeo, terminou a atividade, não entendi a matéria direito, professor, conta comigo, me chama no privado, o professor está aí para tirar suas dúvidas. Então vamos lá entender? Nós tínhamos vivido um período da história grandão chamado Idade Média. Qual era aquela palavra que sintetizava a cultura da Idade Média? Teocentrismo. Religião como centro de tudo, Deus como centro de tudo. Lembra? Igreja Católica personificava esse poder, essa influência. Mas com esse homem agora renascentista, ou seja, o homem que busca a razão, a ciência, o ser humano como centro de tudo, tá vendo? Relembrando a antiguidade clássica, Grécia e Roma, esse homem como obra perfeita de Deus. Esse movimento, vamos lembrar, chama-se humanismo, já fala, né? Humano. Antropocentrismo, olha que palavra louca, né? Mas a gente não pode esquecer ela, hein, gente? Guarda aí, ó. Legal. Antropocentrismo, antropo, o homem como centro de tudo. Então o homem agora acredita, ele interpreta o mundo, ele é um homem mais audacioso, tanto que a gente falou nas outras aulas, ele vai se expandir, vai se jogar no mar, vai sair colonizando, conquistando, alcançando outros lugares no mundo. E a religião, ela continua importante, mas ela vai começar a perder força, justamente porque está surgindo esse homem, esse momento com um pensamento diferente. E isso, vamos lembrar, vai influenciar na cultura, né? O homem vai agora se colocar no centro da criação, vai influenciar na política, os reis agora vão querer mais autonomia, acreditar mais no seu poder, ter menos interferência no Papa, vai influenciar na economia, vai surgir uma nova classe social, que a gente falou muito sobre ela, a burguesia. O que é isso mesmo? Os comerciantes, aqueles que vivem da prática comercial, de financiamento, que vai fazer circular moeda, dinheiro, vai começar a surgir as feiras comerciais, os bancos, vai começar a nascer os bancos aí. Então essa nova burguesia também desejosa de poder, de participação política, e vai influenciar na religião. Lembra? E aí foi a parte 1, parte 2. As pessoas agora buscando esse conhecimento, essa liberdade de interpretação do mundo, o homem acreditando no homem, muitos pensadores vão se basear nisso, no chamado humanismo, eu posso, eu consigo. E aí a Igreja Católica começa a sofrer uma série de questionamentos dos seus posicionamentos. E o mais forte, o que começa a dar o primeiro resultado, foi a parte 1, né, da nossa revisão aqui, que foi Martim Lutero. Lembra o Lutero? Ele não queria se separar da Igreja Católica, ele queria reformar a Igreja Católica. Mas as críticas foram tão veementes que ele acaba excomungado da Igreja Católica e surge a Igreja Luterana, apoiada por reis e por parte da burguesia. É o primeiro surgimento de uma igreja cristã que rompe com a Igreja Católica. Em segundo, nós conhecemos o João Calvino na aula parte 2. O calvinismo, que vai ser muito semelhante nas críticas à Igreja Católica, só que ele vai ser um movimento ainda mais radical que o de Lutero. Além dele discordar de alguns dogmas da Igreja Católica, ele vai colocar uma coisa nova, que chega a surpreender a sua radicalidade até mesmo aos luteranos. Ele vai falar que existe a predestinação. Ou seja, você já está com o destino feito. Já saiu a historinha da tua vida.
Então, ou seja, já tem aqueles os escolhidos que serão salvos e os que não serão salvos. E não tem como saber quem, isso é plano de Deus. Mas existem indícios que dá para dizer se você vai ser salvo ou não. E quais são esses indícios? Seu acúmulo de bens materiais, o seu progresso material. É uma das formas de você ver isso. Então, por exemplo, você pode ter nascido pobrezinho lá naquela região, mas você conseguiu terminar um pouquinho melhor a vida, você ficou na retidão da palavra, você não se seduziu aos prazeres do mundo, você acumulou bens, você trabalhou, se esforçou, então aquilo é teu sinal que Deus é contigo, porque houve a prosperidade. Percebe? Quem que vai amar isso mesmo? A burguesia, já que a Igreja Católica criticava muitos procedimentos da burguesia, como emprestar dinheiro a juro, que ela chamava de usura, os lucros exacerbados. Ela fala, não, isso daí não está certo, não é assim que se deve funcionar. E o Calvino vai falar, não, isso é mérito de quem trabalhou para isso. Então, o calvinismo vai se esparramar principalmente ali na Inglaterra e principalmente entre a burguesia, né? Que ele começa ali na Suíça pregando e se expande. E por fim, né, nós também temos uma terceira nova igreja, que é o anglicanismo. O rei Henrique VIII usa como pretexto, né, ele queria se separar da esposa dele, casar com Ana Bolena, largar da Catarina de Aragão, já que o casamento é um sacramento da Igreja Católica, ele não pode ser desfeito, né, e ele queria herdeiros, homens, e ele fala, não, então eu vou romper com a igreja. Só que, como na outra aula do professor ele explicou, a gente sabe que ele não queria só isso, né? Ele queria ficar com os bens da igreja, com as terras da igreja e parar de pagar tributo para Roma. E esses tributos agora eram direto para o rei, por isso que ele vai fazer o ato de supremacia, ou seja, uma lei que faz com que ele seja o chefe supremo da igreja, e isso é reorganizado com Elizabeth I no poder, que vai definir o que é a igreja anglicana. Como vocês viram, a gente não conhece muito ela, mas tem aqui no Brasil, tem no mundo inteiro, na verdade, anglicanismo. Né? É a maioria das pessoas na Inglaterra até hoje são anglicanas. E explicando de uma forma muito simples, o anglicanismo ele mantém parte do catolicismo, muitos dogmas da Igreja Católica, misturado com o calvinismo, sai o anglicanismo. Né? Professor, por que você fez toda essa revisão com a gente? A gente já falou isso, falou. Porque agora a gente entra no coração da nossa matéria. Agora a gente vem naquilo que fecha a nossa matéria. Tá, e a Igreja Católica diante de tudo isso? É um novo homem, é uma nova forma de pensar, é uma nova sociedade, ela está sendo muito criticada, ela está sendo muito questionada na sua atuação e novas igrejas estão surgindo. A Igreja Católica vai ficar parada diante disso? Não, ela vai reagir. E como ela vai reagir, como isso vai influenciar no mundo, é o que vai fazer aqui a nossa aulinha hoje, tá? Então vamos lá, gente, bem-vindos à parte 3. Desculpa a extensão da revisão, é porque a gente fecha quase 4 semanas de aula, praticamente um mês, né, dessa matéria. Então a gente fecha uma unidade inteira do 7º ano. E vamos aí então a essa matéria. O professor vai começar já questionando o nome da matéria. Reforma católica ou contra-reforma? Aqui eu vou parar, abrir uma janelinha, a gente precisa abrir uma janelinha. E o professor vai vir para a atualidade agora, tá? Segura aí a explicação. Por que essa matéria tem 2 nomes? Então vamos lá. Os historiadores, pessoal, o nosso maior objetivo, além de explicar a relação do homem com o mundo e a evolução do homem em sociedade, suas contribuições, a gente tem uma missão muito difícil de cumprir, que é a imparcialidade, porque não existe ser imparcial. Né? A gente tem nossos valores, a gente tem as nossas fontes que a gente usa. Mas uma coisa que o historiador não pode fazer é inventar e mentir. A gente tem que estar se baseado em documentação. Mas mesmo baseado em documentação, a ciência humana, o cientista da ciência humana, ele é diferente do professor de matemática de vocês, por exemplo, da ciência exata. Porque a gente estuda as fontes, os documentos, né? Tudo daquele período, junto com a arqueologia, com um monte de outras disciplinas que nos ajudam, mas a gente pode chegar a conclusões diferentes. Ou seja, interpretações diferentes. Não quer dizer que um está certo ou está errado. Mas a gente pode valorizar mais um, ou a gente pode valorizar menos o outro. Então, ou seja, né, a visão que o historiador vai ter pode acabar tendo discordância. Então, para vocês entenderem isso, existem historiadores que estudam os documentos daquela época e falam assim, olha, essa ação da Igreja Católica nessa época foi uma resposta ao movimento reformista. Ou seja, a Igreja Católica precisava falar para as outras igrejas que estavam nascendo. É assim que funciona a coisa.
Então esses historiadores chamam de contra-reforma, ou seja, a igreja agiu contra os reformistas. Já tem historiador, principalmente os historiadores que estudam não só a parte dos documentos da época, mas a teologia, os documentos religiosos, principalmente, né, do Vaticano, eles vão falar assim, olha, foi contra a reforma, mas foi muito mais uma reforma católica. Porque além de dar as respostas para as novas igrejas que estavam surgindo, a igreja católica ela vai se reestruturar, ela vai reafirmar seus dogmas, ela vai criar regras novas, ela vai criar toda uma concepção para aquele momento. Ela precisava dar uma resposta para o mundo, para esse novo mundo que estava surgindo renascentista. E principalmente para os fiéis católicos. Ela precisava se posicionar. Então o que eles vão fazer? Esses historiadores vão falar, olha, não foi só para contradizer. E outros historiadores falam, não, foi muito mais para responder do que para reagir. Os dois estão certos, professor? Os dois estão certos. Por que você está explicando isso para nós? Porque dependendo do livro de história que você lê um dia, ou que a escola escolher para você, a apostila, esse movimento pode ser chamado de contra-reforma. Dependendo do material que um dia você lê, pode estar chamado de reforma católica. Então o que eu quero que vocês aprendam? Os dois. Então o professor Clebinho quis dar essa opção para vocês entenderem. Que pode ser chamado de reforma católica e pode ser chamado de contra-reforma. Ou seja, né, o historiador tem esse papel, e nós, professores de história, de oferecer todas as opções de conhecimento possível para você. Vamos abrir a nossa janelinha da atualidade? Isso é um fenômeno, gente, muito triste que está acontecendo aqui hoje na nossa atualidade. Por quê? Veja que nosso trabalho de historiador, e é isso que eu quero propor para vocês, e se Deus quiser até lá no 3º ano do ensino médio, é que vocês tenham esse poder. É para isso que serve a aula de história. Não é só para você ficar aprendendo data e as coisas e o que aconteceu. Mas que você, tudo na sua vida, você aprenda a olhar por vários pontos de vista. E não já fechar algo como certo. Vamos pegar um exemplo? Tem que se estudar muito para a gente chegar na conclusão de alguma coisa. Tem que ser por experimentação, por ciência, né, por eliminação. Vamos pegar nossas redes sociais hoje, de vocês, a minha. Então hoje o que acontece com a nossa sociedade brasileira? Olha como dá para fazer essa atualidade com a nossa matéria para vocês entenderem. A gente trabalha muito, passa um tempão fora de casa. A gente não tem hábito de leitura, a gente não é estimulado a ler. As bibliotecas, quase todas muito escassas e com muita pouca estrutura. Livros muito caros. Então, quer dizer, é um produto que poderia ser mais acessível a nós. Então, como nós não temos esse hábito, o celular e o nosso computador, eles ganharam uma força muito grande na nossa vida. Porque a hora que a gente chega de um dia exaustivo de trabalho, pode ser eu, professor, não importa quem, os papais de vocês, a família de vocês, vocês mesmos, o celular ele acaba sendo o quê? O lugar que a gente vê uma receita, o lugar que a gente vê nossos cantores prediletos, nossos atores, os lugares que a gente se comunica e o lugar que a gente aprende as coisas também. E é aí que é o perigo, porque pode ter os pseudo-historiadores, os pseudos intelectuais. O que é pseudo, professor? Os faz de conta. E aí os caras pegam um assunto super complexo, gravam um vídeo aí de 5, 6, 7 minutos, a gente assiste e fala, nossa, que legal, entendi, então é isso. E nunca mais a gente vai buscar em outra fonte de conhecimento, e não tem o hábito de fazer a pesquisa, aquilo é verdade. E isso está gerando um desserviço à sociedade muito grande, que a gente, como historiador, e vocês, como meus alunos, não podemos cometer. Né? Porque o que acontece? Você hoje curte uma página que fala o que você quer ouvir, outra, a gente vai se enfiando dentro de uma bolinha e a gente só vê uma visão do mundo. E a hora que a gente vê, a gente acha que a verdade é nossa e a gente está discutindo com tudo e às vezes até num caminho muito errado. Então é importante a gente saber usar nossas redes sociais, saber usar os livros, saber usar a ciência, estudar, ver as várias fontes, ver se aquilo tem coerência, se aquilo é verdadeiro. Se não causa o que está acontecendo hoje, esse mal-estar. A gente nem no meio de uma pandemia, nós sofrendo muito, vocês sofrendo muito, né, a gente não sabe aí quem está com a razão quando fala uma coisa, nós ficamos confusos, parte da sociedade pensa assim, na verdade ninguém busca um conhecimento mais aprofundado. E nós historiadores não podemos fazer isso. Então, fechando essas aulas de religião, voltando agora para a aula de história, fechando nossa janelinha, tudo que o professor prepara para vocês de religião, que é um assunto tão delicado, é pautado em livro, em estudo. Às vezes pode não tá em concordância com aquilo que os nossos líderes religiosos, os pais que nos amam, acreditam, e o professor não está aqui para desacreditar o que vocês aprenderam, mas para dar mais um fragmento de conhecimento, para contribuir com mais alguma coisa. Para a gente entender que o respeito e uma ciência de verdade, um estudo verdadeiro é mais importante
do que fazer um vídeo bonito, ou da gente ficar só ouvindo aquilo que nossos ouvidos querem ouvir. Né? A verdade, ela é muito importante para o historiador. Muito, muito importante. Bom, entendida essa primeira parte da matéria, por que chama Reforma Católica ou Contra-Reforma, os dois estão certos. Vamos dentro dessa linha que o professor está falando. Eu vou mostrar para vocês por que os dois estão certos. Primeiro, por que pode se chamar sim Reforma Católica? Porque a Igreja Católica ela não vai só responder aos erros que ela estava cometendo ou responder aos reformistas. Ela também vai propor uma reestruturação. Ela vai ter a humildade de assumir muitos erros dela. Inclusive, alguns pensadores lá da época, o professor fez questão de destacar aqui para vocês no texto, o Erasmo de Roterdã, Juan de la Cruz, Teresa d'Ávila, o Vicentino, né, o Vicente de Paulo, que vai fundar as ordens dos Vicentinos, que existe até hoje, fantástica. Esses pensadores católicos, né, intelectuais, inteligentíssimos, eles vão falar, gente, a igreja está afastada dos mais humildes. A igreja está afastada dos pobres. A gente precisa religar. Essa é a verdade, dos pilares da mensagem de Cristo, da Igreja Católica. Né? De buscar os pequeninos, vinha a mim os pequeninos, os doentes físico e espiritual, aqueles que buscam redenção, perdão, aqueles que buscam se reencontrar. A igreja nunca pode se afastar disso e ficar só envolvida com quem detém o poder político. E aí, justamente, baseado nisso, a igreja vai reconhecer essa falha dela. E aí, não que ela vai fundar, mas ela vai expandir ordens religiosas. Ela vai criar monastério, ela vai criar hospitais, ela vai criar situações de acolhimento de pessoas famintas. Ela vai criar ordens que são mais contemplativas, que são mais de oração. E ela vai criar ordens que são mais de atuação, que vai onde tem a miséria, onde tem a fome. Então, ou seja, você vê que ela busca essa reformulação dela. Mas ela também vai responder, claro, aos ataques que ela vinha sofrendo. E como que ela vai responder, professor, a essa nova sociedade que está surgindo? O Papa, que o professor vai colocar até em destaque para vocês aqui, o Concílio de Trento, o Papa Paulo III, ele vai chamar os mais inteligentes da Igreja Católica, os que tinham mais ciência, mais conhecimento, mais preparado, para um concílio. O que é um concílio para a Igreja Católica, para vocês, meus alunos e alunas queridas que não são católicos? É quando o Papa convoca os cardeais, os bispos mais importantes, para uma reunião. Hoje só os cardeais, mas lá no passado se reuniu uma gama muito grande de pessoas. E eles se reúnem e repensam, revê e reformula, reestrutura a Igreja Católica. Tá? Nós tivemos vários concílios na história. Isso é muito difícil ser convocado. É só quando a igreja sente que precisa de uma urgência. Quando justamente tem essas grandes transformações no mundo. E eles vão se reunir numa cidade de Trento, na Itália. Por isso que vai chamar Concílio de Trento, onde eles vão preparar. Agora, olha o susto que vocês vão tomar. O Concílio de Trento foi em 1545. Sabe quando ele vai acabar? 1563. É a maior reunião religiosa da história. Eles vão ficar 18 anos debatendo como que a Igreja Católica vai se adaptar. Aí você fala, putz, professor, eu nem tenho 18 anos. Eu falei, então, eu tenho, já fiz faz tempo, infelizmente. Né? O professor já fez uma porrada de 18 anos. Mas vamos lá, aqui o que interessa. Vendo? Vocês não têm nem 18 anos e a igreja ficou 18 anos para reformular. Então, para realmente saber o que ela vai falar. Aqui eu vou parar a explicação do Concílio do Trento. Vou abrir uma janelinha. Tá? Vamos vir para a atualidade? Reflexão, tá? Não é verdade, reflexão. Muitas vezes, a gente critica nossas próprias igrejas ou a igreja do irmão da gente. Ah, aquela igreja é muito atrasada, ela é assim. Ah, minha igreja pode isso, outra não pode isso. Ah, a igreja ali pode tatuagem, outra não pode tatuagem. Ah, outra igreja tem guitarra, outra não tem guitarra. Ah, a igreja ali corta cabelo, não corta cabelo. E a gente às vezes fica ali apontando essas falhas, ou às vezes a gente critica nossas próprias igrejas porque que elas não se modernizam. Então, pessoal, vamos só fazer uma reflexão como teólogo, agora quando o professor estudou teologia também, tá? Então, vamos lá. As igrejas buscam, quando ela cria seus dogmas, suas regras, por inspiração divina. Então, nenhuma igreja, gente, pode ficar se adaptando ao mundo com a velocidade que a gente está acostumado. A gente está acostumado com as mudanças. Hoje eu pinto meu cabelo de rosa, amanhã eu corto curtinho, amanhã eu raspo a cabeça, amanhã eu ando com tal tênis, agora eu não gosto mais de tênis, eu faço isso, eu ajo dessa maneira, eu gosto de tal música, eu mudo. As igrejas, ela tem um compromisso com os fundadores dela, com as regras que foram criadas. E todas as medidas que ela toma hoje, ela paga lá no futuro, com os fiéis daqui 20, 30 anos. Então todo o posicionamento que cada igreja está tendo hoje, ela tem que pensar muito.
né? Porque o que ela faz hoje, daqui 30 anos, ela vai ser estudada. Então a igreja, ela não pode se convencionar a essa rapidez que a gente está acostumado desse mundo virtual que a gente vive hoje. A igreja, para falar uma assim, ó, pode fazer isso, não pode fazer isso, ela tem que pensar muito. Porque se ela age de forma impensada, ela pode trair a tradição dela, de todos os fiéis que passaram por ali, e pode comprometer o futuro dela. Por exemplo, né, hoje a gente vê muitos líderes religiosos de todas as nossas igrejas se misturando em política, né? Usando aí da religião e misturando com política para defender determinados posicionamentos. Isso é bom? Não. Você imagina que daqui 15, 20 anos, um historiador, investigando a história, viu que aquela pessoa naquele momento era um crápula. Ou não era uma boa pessoa. Ou era uma pessoa muito longe daquilo que a própria igreja pregava na fé cristã. E aí, como é que fica os líderes que apoiou naquele determinado momento? Percebe? Ele pode comprometer a história da igreja dele. Por isso, sempre o professor falou isso nas aulas. O cuidado que nós temos que tomar. Então, meus alunos e minhas alunas, meus queridos, cuidado para criticar a própria igreja. As nossas igrejas, elas são atemporais, elas vieram para ficar há séculos. Então, elas não podem se adaptar àquilo que a gente quer, com a velocidade que a gente quer. A gente pode fazer um debate lindo um dia, se isso é certo ou não. Ah, professor, e a minha liberdade de ser como eu quero? Exatamente, aí é outro debate. O que o professor quer que vocês entendam, você viu que a igreja lá no passado, no século XVI, demorou 18 anos para mudar? E tem igreja que hoje fica 2, 3 anos para mudar um posicionamento sobre casamento, sobre divórcio, o que pode, o que faz, o que não faz. E cada igreja vai na sua velocidade por causa da sua história. Por isso que nós somos diferentes, da sua visão da Bíblia, no posicionamento dos seus dogmas. Beleza? Então, você viu que legal quando a gente estuda, entende? A gente para de criticar. A falta de conhecimento é a mãe do preconceito. É que dá origem ao preconceito. Então, cada religião tem o seu tempo e tem o seu momento. Beleza? Voltando aqui então, professor Clebinho. O que ficou decidido aí nesse Concílio de Trento? Você imagina, 18 anos. Vou gravar um vídeo de 5 anos aqui para vocês, se eu for explicar o Concílio de Trento inteiro. Mas eu separei 5 pontos principais do que mudou. E vocês vão perceber por esses 5 pontos que a Igreja Católica ela reformou a si mesma, mas ela fez umas críticas outras. Quer ver só? Primeiro ela vai falar assim, ó, tanto pela fé quanto pelas boas ações são necessárias para a salvação do homem. Olha a crítica que ela já vai fazer lá no Calvino. Não existe predestinação. Ela vai falar, você tem que crer em Deus, ter fé em Jesus, mas também praticar boas ações. E suas boas ações, e seu arrependimento sincero de coração pelos seus erros e buscar o caminho da verdade pode te salvar. Não tem outro caminho. Você não está predestinado, você pode salvar. Hein? Você viu? Devagarzinho ela já está criticando e respondendo as críticas que ela tomava. Ah, professor, eu discordo. Beleza, o professor está explicando aqui o posicionamento da igreja. O segundo, olha que interessante. Ela vai reafirmar que as escrituras, ou seja, a Bíblia, é a fonte da verdade cristã. Opa, professor, mas aí combinou com o Lutero e com o Calvino. Isso, mas ela vai uma vírgula e fala, mas as tradições da igreja também tinham o mesmo valor. O que quer dizer isso aí, Clebinho? Quer dizer o seguinte, ela vai falar, não, a Bíblia é a fonte mais importante, sem dúvida. Só que eu não vou descartar os valores do que a Igreja Católica prega. Porque a minha igreja tem 1500 anos. Então eu não posso pegar todo o conhecimento que ela acumulou, de todos os santos e doutores que passou pela igreja, e simplesmente, pum, descartá-los. Né? Você vê que não é assim que funciona. Então ela vai falar assim, olha ela tentando montar o poder dela ainda. Ela concorda lá com a crítica, falando, não, a Bíblia é o mais importante. Mas também é importante a catequese da igreja, ou seja, aquilo que a igreja pensa. Né? Você vê que ela mantém o poder dela. Agora, o terceiro, ela já dá uma pancada mesmo. Aí é uma contra-reforma. Olha o que ela vai mandar para os reformistas. A Igreja Católica continuava a ser a única, a palavra única, com o poder de interpretar as Escrituras. Então ela vai falar o que para as outras religiões? Ah, beleza, você quer montar a igreja tua aí, monta. Mas quem sabe a verdade mesmo, a interpretação das Escrituras sou eu. Isso vai ser mudado. Aqui não vem a aula aqui, mas só para vocês saberem. Só nos anos 50 do século XX, que o Papa João XXIII vai falar, não, o Espírito Santo está nas outras igrejas também. Tá? Então você vê que você viu como igrejas demoram para mudar a opinião? Mas beleza. Aqui ela vai concordar com a outra que o professor destacou, ela vai concordar com uma crítica dela, que era a venda de indulgência. Lembra da aula passada? O que é indulgência? Vender perdão. Para arrecadar dinheiro, para construir a basílica lá em Roma. E ela vai falar, não, tá errado. Só que a indulgência funciona.
Ela vai falar, não, indulgência é bom, a pessoa ter o sacramento ali, né, de se confessar, desse líder religioso ali, o sacerdote, ser um representante de Deus na Terra, e ele poder te ouvir, entender teu arrependimento, poder te aconselhar, poder te dirigir e interceder junto a Deus ali para que você, né, se sinta perdoado. Só que agora não mais cobrar. Ela concordou que não podia cobrar por isso, né, mas ela manteve ainda a indulgência. Professor, mas eu não posso bater um papo direto com Deus ali? Pode, gente, aí já entra em outros dogmas. Aí já é outro debate na aula, que é da hora, né, que até hoje existe. Inclusive a Igreja Católica tem um posicionamento muito bonito sobre isso, mas não vem o caso. Os 7 sacramentos foram mantidos, ou seja, ela não tirou nenhum. As outras religiões tiraram um monte de sacramento e falaram, não, os meus 7 aqui estão mantidos. E vou manter o culto à Virgem, à Nossa Senhora e aos santos. Aí que foi um tema polêmico pra caramba, porque as outras igrejas já cortaram o culto às imagens e tal. Professor, mas não tá certo, o professor não me conhece, eu sou teu aluno, a gente ainda não se conheceu pessoalmente, mas na minha igreja a gente não cultua, porque a Bíblia já não é muito claro, não idolatrar imagem, barro, tal, ou dependendo da tua tradução, vem não idolatrar imagem, seja de ouro, tal. Tá sim, tá na Bíblia, tá perfeito. Mas olha só, mais uma vez o professor vai abrir a janelinha da reflexão. Como que é importante o conhecimento? Geralmente a gente fala isso sem conversar com o católico. Como o professor é católico, eu vou explicar isso para vocês só para vocês entenderem. Não para mudar a opinião de vocês, tá? Mantenham, pelo amor de Deus, o jeito que o papai e mamãe ensinou, o líder religioso. Eu só quero que você entenda que não é isso daí. Você pode continuar discordando, mas olha só. Para nós, o que é um santo? A gente venera um santo. Mas venerar não é idolatrar? Não. Se você vê um católico ali trocando ideia com o santo, ele está errado mesmo. Tá? Para nós, as nossas igrejas são enfeitadas com imagem e escultura, por quê? Vamos pegar Guapiaçu, que é a nossa cidade. Nós católicos temos como padroeiro São Sebastião. Então São Sebastião, ele vai renegar uma posição de destaque, de poder no Império Romano, ele era um capitão, olha só. Ele perseguia cristão, politeísta, acreditava nos deuses romanos, ele se converte ao cristianismo quando ele entra em contato com a palavra de Cristo, e ele vai proteger, salvar a vida de muitos cristãos, mas quando ele é preso, ele vai ser torturado, ele vai ser quebrado e flechado. E ainda deram uma oportunidade para ele abandonar o cristianismo. Sabe? Porque ele falou, não, pode matar. Eu não renego o Cristo. Então, quando nós católicos entramos numa igreja, gente, e tem essas imagens, o que ela é para nós? Uma inspiração, que nem tem uma fotografia de alguém que a gente ama muito. Então, às vezes, a gente está passando por um probleminha na vida, a gente perdeu alguém que a gente ama, a gente está doente, a gente está triste, a nossa fé está abalada, né? A gente está com medo, está inseguro. Então, você está ali orando, você vê aquela imagem e fala, nossa, olha tudo que São Sebastião passou e ele manteve-se firme. Meu Deus, ele é fera, né? Ele pode me inspirar a ser perseverante na minha fé. Idolatrar, não. Tá? É isso que a gente pensa. Professor, continua achando errado. Beleza, mas agora você descobriu a verdade. Como o católico realmente pensa, e não como às vezes foi ensinado de forma errada. Ah, mas o negócio de Nossa Senhora. Me explicaram, professor, que vocês católicos, vamos pegar muito aluno meu no ensino médio e perguntar isso, que vocês colocam Nossa Senhora no mesmo nível de Jesus. Jamais. Nunca. Mas para nós católicos, podemos, né, na visão de muitos está errado, e a gente tem que respeitar, e nós achamos que estamos certos, e aí é importante o respeito. Nossa Senhora é o exemplo máximo de cristão para nós. Tá? Desde o momento que ela aceita ser a mãe de Jesus, que o anjo fala com ela mesma já é alertada que o coração dela vai ser transpassado, aquele filho não é dela. E desde este momento até a crucificação dele, porque ali a gente vê o Filho de Deus crucificado, o nosso Salvador, mas ela viu o filho dela que ela carregou no colo e amamentou. Em nenhum momento a fé dela tintubiou, ela sabia qual era a missão dela aqui. E ela se manteve fiel ao sim que ela disse ao anjo. Então, assim, essa fé dela para nós é tão incrível que a gente tem ela como espelho maior. Só. Jamais a gente iguala ela a Jesus ou alguma coisa desse tipo. Ah, mas eu já vi um católico fazendo isso. Então ele está errado, ele não entendeu o que é ser católico. Mas independentemente, gente, de ainda discordar, se a tua religião se baseia mais nos profetas do Velho Testamento, ou já tem uma relação mais íntima com Jesus, que eu acho lindo, sem intercessão de santo, de nada, maravilhoso. Mas o mais importante, você viu que legal a gente batendo papo aí, vocês do lado de cá, eu do lado de cá, e a gente conhecendo um pouquinho a religião do outro, sem ter esse preconceito? É muito melhor, não é? Por isso que foi legal abrir essa janelinha pra gente. O conhecimento, ele é libertador. Você para de odiar, defamar, falar mal e respeita mais, é mais tolerante. Beleza? Bom, gente, a gente está caminhando aí para o finalzinho da aula.
Então a gente viu aí os 5 pontos, né, que vai ficar mais importantes no Concílio de Trento. Mas como eu falei, a igreja sabia que ela vinha errando em bastante coisas. E uma das coisas que ela vinha errando era viver na luxúria. Muitos bispos que arrecadavam dízimo e já iam lá para viver em Roma e abandonavam ali sua paróquia. Agora se torna proibido, ela quer moralizar a igreja mesmo. Se torna proibido, o bispo tem que ficar ali na paróquia dele com uma missão agora, instruir os padres que entram. Essa coisa de comprar cargo eclesiástico, não, agora o padre vai ter que estudar. Cria-se o seminário, que existe até hoje, gente. Para quem não sabe, para quem é meu irmãozinho aí, irmãzinha aí não é católico, os padres têm que ficar anos num lugar estudando chamado seminário. E se no último ano ele fala, não quero ser, tudo bem. Porque ele tem que estar ali justamente por vocação. Porque ele vai fazer alguns votos, né, de celibato, tudo, onde ele vai abdicar de construir a família dele para aquela paróquia, aquele rebanho ser a família dele. Claro que ele vai ter papai, mamãe, tio, mas agora ele vai viver para a comunidade. Essa será a família verdadeira dele. Então tem que ter uma preparação. Então, por exemplo, um padre, quando ele termina, né, e se torna padre, um seminarista, ele é formado em história, filosofia, antropologia, psicologia, ele vai fazendo todos esses estudos em 9, 10 anos que ele fica lá. Tem que estar muito bem preparado para amparar os fiéis. E isso começa aqui no Concílio de Trento, para moralizar a igreja. Entra quem tem vocação. E mesmo assim a gente às vezes acha muito erro, né? Você imagina como era no passado. Então, isso foi muito importante, essa moralização dentro da igreja, não cobrar mais pelas orações, pela indulgência. Isso foi muito magnânimo. Agora, tem uma parte polêmica que fecha a nossa aula, que eu não posso esconder de vocês, que gera um debate na sociedade muito grande. A igreja, 3 anos antes de começar o Concílio de Trento, como ela estava apanhando muito, sendo expulsa de diversos países, perdendo território, perdendo as coisas, ela vai criar uma coisa muito chocante, que chama Tribunal do Santo Ofício, ou chamado de Inquisição. Eram religiosos que prendiam e julgavam pessoas que criticavam a igreja ou que iam contra as normas, os dogmas da Igreja Católica, ou que na região que ele vivia, ele não contribuía para a fé cristã, católica. Que ele estava ali gerando algum problema para a igreja. E a punição para eles era, desde fazer só oração, quando ele se redimia dos erros ali, a tortura, e existia um castigo que muitos temiam, que era o mais severo, que era a purificação na fogueira, matava a pessoa queimada. Então teve isso? Teve, gente. Teve mulheres, por exemplo, que elas se comportavam de uma forma que não era o que se dizia para o papel de uma mulher naquela época, só por ela às vezes ter mais autonomia, não constituir família bem rápido, ela era chamada de bruxa e era queimada. Ou às vezes ela tinha um conhecimento mais antigo de manipulação de erva, de fazer remédio caseiro, e ela era considerada bruxa e morria queimada. Né? Mas agora, por que eu falei que é polêmico isso? Esse Tribunal do Santo Ofício, que até tem um nome bonito, o nome dele é Sagrada Congregação da Inquisição Romana Universal, olha só. Ou Tribunal da Santa Inquisição. Você vai pegar muita religião, muito vídeo no YouTube, muito que fala assim, nossa, a igreja matou milhares de pessoas queimadas e